Graça e paz. Espero que você tenha ficado aí animado já para fazer a sua inscrição para o Retiro da Família. Realmente a equipe trabalhou bastante para escolher um bom lugar para passarmos ali alguns dias juntos. Então, te incentivo aí a considerar estar ali conosco nesse momento de comunhão, se Deus permitir. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no último capítulo da Bíblia, o último livro, Apocalipse 22. Nós vamos ler versículo 13. Apocalipse 22. Hoje à noite, se Deus nos permitir, vamos refletir do versículo 6 até o final. Mas nessa manhã queria considerar com você, especialmente o verso 13. Apocalipse 22, 13, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelo Teu povo. Mais uma vez o Senhor reuniu e pedimos que o Teu Espírito Santo, que está em nós, entre nós, venha nessa hora também ministrar a cada coração, mente. Nós que chegamos a este fim de ano pela Tua graça e esperamos, sendo da Tua vontade também, adentrarmos um novo ano, debaixo da Tua graça e da Tua bênção. Por isso, nos prepare desde já, nos oriente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como você espera viver em 2026? Como você se prepara para adentrar um novo ano? Você tem planos? Você tem metas? Ou você prefere, como alguns dizem, só vai? Só entra. E à medida que os dias vão chegando, você vai decidindo como fazer cada coisa, que caminho tomar. Qual seria a melhor forma da gente adentrar e viver um novo ano, se assim o Senhor nos permitir entrar nele? Penso que essa autodesignação de Jesus, no versículo 13, pode nos ajudar, porque ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega. Você sabe que Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa sendo a primeira, Ômega a última. Inclusive nós temos uma ilustração bem clara aqui no púlpito. Estão aqui a Alfa e Ômega. Primeira letra e a última letra do alfabeto grego, dando um significado de completitude, de totalidade, mas também de infinitude, de eternidade. Assim como Deus Pai, Jesus também é eterno. Veja que ele não diz: eu sou o Alfa, mas ainda serei o Ômega. Também não diz: eu fui o Alfa, agora sou o Ômega, como se ele estivesse sujeito ao tempo, passado, presente e futuro. Ele também não diz: eu estou deixando de ser o Alfa e estou me tornando o Ômega. Não diz isto, mas ele diz: eu sou, designação divina, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, mas também o fim. Eu sou o primeiro, mas também
o último. Ou seja, para Jesus, passado, presente e futuro são vistos como um evento só, porque Ele está tanto no passado, no presente quanto no futuro, imanente ao nosso tempo, como também está fora do tempo, na sua transcendência. Tem um teólogo que tenta explicar a questão da onipresença e onisciência de Deus quanto ao tempo, passado, presente e futuro, Wayne Grudem. E ele vai dar o exemplo do desfile. Imagine que você está num ponto da arquibancada vendo um desfile. E nesse desfile você pode ver o presente, aquilo que está passando na sua frente agora, mas você pode ver aquilo que já passou e enxerga ao mesmo tempo aquilo que ainda vai vir, a parte do desfile que ainda não chegou no ponto onde você está, sendo então o futuro. A analogia é limitada, porque no caso de Jesus se aplicaria assim: Jesus está lá na frente do desfile passado, está aqui no presente, no que está passando diante de você do desfile, e está ali como o último que vem após o desfile, e ao mesmo tempo fora do desfile, na arquibancada, vendo tudo como se fosse uma coisa só. Jesus é eterno, Ele está tanto presente no nosso tempo, naquilo que chamamos de passado, presente, futuro, e ao mesmo tempo fora. E aí você diz assim: bom, mas e aí? O que tudo isso a respeito da eternidade de Cristo tem a ver conosco? Especialmente nós que vivemos localizados no tempo e agora de forma muito específica num final de ano e prestes a iniciarmos um novo tempo, um novo ano. Quais são as implicações de tudo isso para nós hoje? Bom, saber que Jesus é eterno nos é um convite à oração. Por que que muitas vezes a gente não ora, ou ora menos do que poderia ou mesmo deveria? Porque a gente acha que a gente não tem tempo, e que diante de tantas coisas que a gente tem para fazer em pouco tempo, parar, ainda que seja para orar, vai ser perder tempo. E nós não temos tempo a perder. Nossa vida é corrida. As exigências são muitas, as cobranças, então temos que nos manter em movimento para dar conta. Corremos o tempo todo contra o tempo. Mas eu não sei se você já percebeu, quando a gente não para orarmos, a gente não ganha tempo. Geralmente a gente perde tempo. Por quê? Porque a gente vai fazendo as coisas correndo, desorientados. A gente corre muito, mas avança pouco, e no final estamos estressados, cansados e irritados, quando não temos que fazer tudo de novo, porque fizemos errado. E às vezes é muito mais custoso ter que refazer tudo, do que fazer mais devagar, debaixo de orientação, debaixo da orientação divina. Por isso, saber que Jesus
está já lá no fim de todas as coisas, é um incentivo à oração. Por quê? Porque se ele já está lá no fim de tudo, ele conhece o final de cada caminho. E pode então, de uma visão privilegiada do tempo, nos orientar qual caminho dentre tantos que se abrem diante de nós, qual deles tomar. Ele sabe qual é o caminho que não vai dar em nada. Ele sabe qual é o caminho em que sofreremos muito mais desnecessariamente. Ele sabe qual é o caminho acertado. E não guarda esse segredo para si mesmo. O Salmo 32:8 é uma promessa: eu te instruirei no caminho que você deve seguir. Eu te guiarei e te darei conselhos sob a minha vista, a partir do que eu vejo. Porque nós vemos só o que está na nossa frente, mas Jesus vê o que está atrás. Nós vemos o que está do lado de fora, mas Ele conhece o que está do lado de dentro, e que ainda há de se revelar. Nós vemos só o hoje, um ponto no tempo, o agora, o que é melhor para já. Mas Ele sabe o amanhã. O que nos espera a depender do caminho que escolhemos hoje. E se Jesus, Ele é o fim de todas as coisas, no sentido de ser o alvo, o motivo, a razão, o porquê, o propósito de tudo, Ele pode nos dizer o que fazer. E o que não fazer. Sem esse conselho, nós podemos acabar gastando as nossas energias, as nossas forças, os anos da nossa vida, em coisas que até dizemos que é para Ele, mas que no fundo Ele nunca pediu. E deixarmos de fazer de fato o que Ele nos chama para viver, para experimentar e para fazer. Não sei se você lembra de um caso que aconteceu na Olimpíada de Atenas, de um atleta de tiro livre, tiro esportivo, na verdade, que ele estava liderando a prova, estava se destacando e dificilmente tirariam a medalha de ouro dele. Mas aí no último tiro, ele atirou e acertou no alvo, no centro do alvo, mas não ganhou ponto algum e perdeu a medalha. Por quê? Porque ele acertou o alvo, mas o alvo errado. O alvo de outro competidor, não o dele. E aí depois ele teria dito que sempre tinha o hábito de, ao mirar, antes de atirar, olhar e conferir se o alvo era o dele mesmo, o certo. Mas daquela vez, ele se absteve disso. E só mirou e atirou. Um tiro certeiro no alvo errado. Então, quando você, na pressão, na ansiedade, mesmo assim,
Você para. E antes de fazer, antes de decidir, antes de avançar, você ora. É como se você estivesse levantando a cabeça e perguntando a Deus: é esse o alvo? É esse o alvo mesmo? Então faça isso, a fim de que não aconteça com você o que Paulo diz, que você não acabe esmurrando o ar, ou correndo, ainda que com todas as forças, com todo o empenho, sem alvo, só correndo, e não chegando em nenhum lugar. Jesus está aí para que isso não aconteça. Consulte a Ele. O que implica Jesus ser eterno para nós? Implica que não é apenas um chamado à oração, mas é um convite à perseverança. Porque você já parou para pensar quantas coisas a gente pode começar, especialmente no início de ano, e depois não terminar, não completar, porque no início tudo é festa, né? A gente está animado pela novidade, pelo frescor da manhã, mas à medida que o tempo vai passando, o dia vai esquentando, a gente pode ir se cansando, esmorecendo, desanimando, e a chance da gente desistir das coisas que a gente começou é grande. Então saber que Jesus está em cada parte do tempo, inclusive no nosso presente, ajuda. Por quê? Porque às vezes o que a gente mais precisa no presente, no dia de hoje, é o que, irmãos? Ânimo, coragem, forças. Para o quê? Para continuar a caminhada que se iniciou lá na saída do Egito, passa agora pelo deserto, que é mais difícil, para que se complete em Canaã. Então, se você já orou antes de começar a caminhada, Senhor, é esse o alvo? Ele confirmou. Agora você precisa orar: Senhor, me dê então agora, nesse momento, forças, me dê ânimo, me dê coragem para eu dar os passos que eu preciso hoje, no presente, a fim de que a caminhada se complete amanhã ou no devido tempo. Ele vai te dar. Olha a promessa que ele diz assim, Isaías 40, 29. Ele concede força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Então você está cansado, você está desanimado, o Senhor te fortalece. O Senhor te concede novo vigor, para que você continue a caminhada que Ele te chamou, para que você não pare no meio do caminho. Então, quem sabe, irmãos, 2026 não será um ano, não apenas para que você comece coisas novas, mas um ano para que você tenha também a alegria de completar, de terminar, de finalizar o que está pendente. Porque
como vai dizer o Eclesiastes 7:2, melhor é o fim das coisas que o seu início. É bom começar, a gente se alegra, coisa nova, mas a alegria maior é completar, é terminar, é finalizar, que já se começou. Porque senão a gente vai ficando desalentado. Como um senhor disse para mim no início de um estudo bíblico: olha, eu não termino nada que eu começo. Jesus não quer que a gente viva nesse desalento. Então, em nome de Jesus, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê graça, que Deus te dê forças, para que em 2026 você não apenas comece, mas complete aquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Você tenha essa alegria. Terminei, encerrei, completei. Louvado seja o Senhor. Mas ainda há uma implicação. O fato de Jesus ser eterno é, para nós, uma certeza, uma segurança, uma promessa de justiça. Porque talvez você ouça essas coisas e diga assim: olha, no meu caso, o problema não é terminar as coisas. Eu termino. A minha questão não é ter ânimo para completar o que eu comecei. A minha questão é que eu já fiz tanta coisa. Eu já iniciei e completei tanta coisa. Já fiz tanto, mas nunca as coisas que eu receberam o devido reconhecimento. Nunca as coisas que eu comecei, me esforcei e completei, receberam o devido valor, que agora eu não tenho ânimo para começar mais nada, fazer mais nada. Bom, eu queria te dizer, primeiro, que Jesus sabe disso. E segundo, que Ele não se esquece, não se esqueceu do que você já fez por Ele e para o povo dEle. Porque Jesus vê todas as coisas. Nós, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo de muitas coisas, vai ficando para trás. Mas Jesus não. Jesus vê todas as coisas, inclusive o passado, como se fosse hoje. Lembra? É por isso que o autor de Hebreus pôde dizer assim, 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Ele não se esquece dos nossos pecados que foram cobertos pelo sangue de Cristo, disso Ele esquece. Mas das coisas boas que Ele mesmo fez por meio de nós, estão todas diante dEle. Todas. Como se fosse hoje. Como se fosse agora. Ele está vendo você fazendo como se fosse agora. Então, um apelo. Você que já o serviu, a Ele e o seu povo no passado, continue o servindo hoje, e enquanto viver, porque nada ficará sem recompensa. Nada. Ele não é injusto para se esquecer. Há recompensas que receberemos nessa vida, ainda que pareça demorado. Tem coisas que demoram mesmo para dar fruto. Um carvalho não nasce, não cresce da noite para o dia. Por isso que o Paulo vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos.
pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E tem outras coisas que receberemos lá no céu, não da mão de homens, mas das mãos do próprio Deus, aquele servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Participa, entra para a alegria do teu Senhor. Te pergunto, haveria recompensa maior para quem serve a Deus do que esta? Eu penso que não. Então eu não sei como você vai entrar 2026 cheio de planos, metas, ou apenas entrar e contar com a orientação de Deus para cada dia. Isso é com você. Mas uma coisa é certeza: não estaremos sozinhos. O Deus que esteve conosco ontem, está conosco hoje, já está lá em 2026 nos esperando, para nos orientar, para nos animar, nos fortalecer e para abençoar as obras das nossas mãos. Como Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco, eis que estou com você, todos os dias, até o fim dos tempos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos nos colocar de pé.